começar uma série aqui rapidinho de vídeos gravados para a gente falar um pouquinho aí do Dash, né? A gente tem muito conteúdo do Dash em inglês e eu queria meio que começar uma série aí de tutoriais de como eu atuo junto ao Dash, tá? Então a gente vai começar desde a preparação de cockpit, depois um before start, o after start, a parte de táxi, a parte de take-off dele, climbing. A gente vai passar por todas as etapas do Dash. Eu vou dividir os vídeos por etapas, obviamente, para não ficar um vídeo longo, né? E também ver a aceitação de vocês. Mas eu estou me propondo a fazer uma coisa que eu acho que já faz um tempinho aí que eu tô a fim de fazer e eu acho que vai ser bacana pro canal, pra gente não ficar só em live e eu trazer aí um conteúdo um pouquinho mais explicativo, tá, pessoal? A gente está nesse cenário maravilhoso aqui de Valdez, no Alasca. É um lugar muito bonito, pessoal, e aí vale a pena aí. Obviamente que esse vídeo vai ficar datado, mas quem tiver oportunidade aí, tiver uma grana sobrando, o Orbix está em promoção, tá, pessoal? É que o tempo aqui tá real e tá bem nublado, mas aqui é uma baía muito bacana que fica perto de Anchorage, ali no Alasca. E tem uns voozinhos bem legais de dash para fazer aqui, tá, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa de tudo, cara, que eu sempre vejo a galera dando uma penada, e eu também penei bastante, é a questão das portas do Dash. Infelizmente a gente não tem aí no nosso MCDU aí, que nem a gente tem no PMDG, no FS Labs, Aerosoft, essas aeronaves comuns, a gente não tem aí o atalho dentro do MCDU para a gente poder abrir as portas. Então a abertura das portas do Dash, ela é manual, pessoal. Tá? Então, qual que é a questão aqui? A gente tem no dash aqui a entrada de passageiros aqui do nosso lado esquerdo, então temos a entrada primária e a entrada aqui na parte de trás. Deixa eu chegar aqui, pessoal. Aqui na parte de trás, além da parte de baggage, aqui também fica localizado nessa portinholha. Eita, falei errado. Bom, nessa portinha aqui, pessoal. Tá? A gente dando uma volta aqui no dash, a gente vai ter mais duas entradas, ou seja, totalizando quatro portas que o dash simula abertura. Tá? A gente tem mais essa porta lateral, que geralmente é feita a parte de catering service pelo GSX, e essa outra porta lateral também, que seria designada para o catering service, mas é um carrinho só que para aqui. Eu até mostro para vocês depois que eu vou acionar aqui a aeronave e abrir as portas. Eu não estou abrindo as portas agora porque o avião está em Cold and Dark. Se eu faço essa abertura com o avião em Cold and Dark, pelos atalhos, eu tenho um problema depois que eu ligá-lo. Então depois que eu ligar eu vou mostrar para vocês. Então a gente tem quatro entradas. Então como é que funciona a abertura de portas do Dash? É um conjunto de atalhos Shift E numérico 1, 2, 3, 4. Então como é que a gente faz isso? A gente segura o Shift E uma vez, Shift E, solta 1, 2, 3, 4. Eu solto, tá, pessoal? Não fico segurando. O erro da galera em relação ao Dash é que o pessoal fica segurando o Shift E. Então na verdade o que você tem que fazer é Shift E, segurou uma vez, soltou, você faz na sequência 1, 2, 3, 4. Então vocês podem ver que todas as portas do nosso dash estão abertas. Então a lateral 1, 2, 3 e na verdade a 4 abre as duas desse lado aqui. Então vou fazer aqui a sequência de fechamento para vocês verem. Shift E, soltei, 1, 2, 3, 4. Vamos ver se vai funcionar. Ele está fechando todas as portas. Então é só uma dicasinha, pessoal, que eu vejo o pessoal patinando um pouquinho em relação à abertura das portas do dash, tá? A gente pode ver que ele vem no estado Cold and Dark aqui já com a nossa GPU aqui já ligada, então a gente tem o external power funcionando para o dash, mas em teoria é isso. Quando eu energizar a aeronave e chamar o solo, eu vou mostrar para vocês novamente o funcionamento disso. Então vamos lá para o cockpit, e o que a gente vai fazer hoje é uma preparação de cockpit. Eu vou focar muito aqui no nosso overhead, tá bom, pessoal? Então assim, lembrando, pessoal, que isso é uma coisa que eu adaptei para o meu funcionamento, tá, pessoal?
É... Então, o que vai se suceder aqui? Eu vou fazer um procedimento que eu adotei. Ele é funcional, obviamente, mas eu não sei se ele é real. Eu literalmente, por mais que eu veja os vídeos de Dash aí reais, né? É muito difícil eles mostrarem esse procedimento por completo, pessoal. Então, como é que a gente faz aqui a parte inicial? Obviamente, a gente vai fazer nosso overflow da esquerda para a direita, como praxe, tá? Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai ligar o nosso Battery Master e a gente vai ligar a nossa Main Bat, a nossa bateria auxiliar e a nossa Standby, tá? Na sequência a gente vai ligar o gerador 1 e 2 e a gente vai colocar o Man Bus Type para ON. Eu vou fazer o acionamento, como a gente está com External Power, vamos lá, já vou acionar o External Power, então teoricamente quando a gente já tem até as Engines Intakes aqui em green é porque a aeronave já está energizada. A gente pode ver aqui que o painel vai começar a sua inicialização básica, né? Ele faz os anúncios rapidinho. Ele vai começar a ligar os displays aqui, maravilha. Checamos que os displays estão ligados, a gente volta por overhead aqui. A gente desce aqui, nosso Ice Protection, a gente vê que as engines intakes estão fechadas. Se a gente fosse simular 100%, essas engine intakes aqui, quando o Copilot for fazer o walk around, a gente tem que abrir eles para eles fazerem os checks, tá? Então você abre as portas para o walk around feito, ó, elas estão open agora, tá vendo? Isso tá no procedimento, tá? Então o copiloto vai sair e vai fazer toda a verificação e vai dar uma olhada dentro dessas engines intakes, que já vou mostrar onde fica para vocês. Beleza? Eu vou deixar elas fechadas, como é de padrão. Então aqui a gente tem todo o nosso painel de Ice Detection, que graças a Deus o nosso querido Dash aqui simula gelo, né, pessoal? O pessoal que acompanha as lives minhas, do Felipe e do Celso, podem ver que se você tiver aqui no nosso ED aqui embaixo, fica bem embaixo aqui onde do fio, a gente tem sempre o anúncio quando tiver formação de gelo, a aeronave vai avisar, você vai ter que acionar. Então esse painel aqui é toda a parte de estrutura da aeronave, então você consegue colocá-la manual, slow e fast. Aqui quando a gente liga ele, aqui acho que ele não vai ligar porque ele não tá, não, deixa eu ligar. Ele não tá com formação de gelo, porque na verdade o Dash ele mostra aqui, ó, essas green dots aqui, essas green lights aqui, ele vai mostrar para você. Então aqui é a parte estrutural das asas, do tail, né, do rabo da aeronave, e aqui são das nossas hélices aqui, tá? Então eu tenho até uma câmera específica aqui que eu consigo fazer um cambalacho para ver se está com formação de gelo neles, tá? Então essa aqui é a nossa parte, eu vou desligar aqui. Isso nos próximos tutoriais, quando a gente estiver fazendo em voo, provavelmente a gente vai ter alguma formação de gelo e eu vou poder mostrar para vocês de uma forma mais bacana, tá, pessoal? Aqui embaixo a gente tem a parte do boutier, os pitôs, né, os aquecimentos de pitô. Aqui a gente tem a questão dos vidros, né, de aquecimento dos vidros. Então a gente tem o heat off, warm up e normal. E aqui a gente tem a parte de para-brisa do dash. E aqui também a parte frontal, a parte lateral, perdão. Aqui é a parte frontal e aqui é a parte lateral do aquecimento das janelas em caso de congelamento. Lembrando que ele só faz esse descongelamento do lado do comandante. O Copilot se ferra aqui, que fica o vidro lateral dele todo congelado. Maravilha, vamos deixar o Flight Recorder aqui. A gente já faz um teste do Flight Recorder aqui. Tá normal. Ele não tem ele só faz um teste, ele não dá anúncio nenhum, mas ele tem o nosso teste. Acabou de fazer, perdão, ele tem sim, ó. Vamos esperar ele, ver se ele faz o gritinho de novo. Não fez, então beleza. Fazendo que está normal. Aqui a gente tem a parte de pressurização da aeronave. Nossa parte de luzes, então aqui as nossas landing lights, approach lights, flare lights e aqui a nossa taxi lights, tá, pessoal? Essa é a parte de luzes exteriores. Subindo aqui em cima a gente tem toda a nossa parte de teste de APU, de motores e de
o bagageiro frontal e o frontal, não, perdão, o baggage after é o aqui no bagageiro frontal e o traseiro, tá, pessoal? Então a gente vai fazer o sequenciamento ainda nesse vídeo aqui de toda a parte de acionamento e teste do dash. Descendo aqui, a gente tem toda a parte de iluminação interna, então a gente tem o overhead, o glare shield, a gente tem a parte do console aqui. Aqui a gente tem a parte de iluminação em caso de, como é que se diz? De tempestade, então a gente tem essa opção, ela fica bem iluminada, que tá vendo aqui, ele faz uma iluminação até um pouco exagerada, mas é por conta esse exagero é por conta do reflexo que os thunderstorms, os raios podem causar aqui dentro da cabine. E a Dome Light, que é o acionamento, que aí todo mundo tem um conhecimento, que é o acionamento geral da aeronave. Aqui a gente tem a parte do APU Control, então aqui a gente tem o nosso Start e as nossas bleeds da APU. Aqui a gente tem nossa parte de ignição, tá? Aqui a gente tem nossa parte de pressurização, nessa cabininha, nessa partezinha do overhead. Aqui embaixo a gente tem as luzes externas, então a gente tem as Wind Inspectors, que na verdade isso até hoje eu não entendi direito se ela tem que seguir acionada sempre ou não, tá? Eu não sei se isso é uma luz de inspeção, como coloca aqui o Wind Inspection, eu acho que é uma luz de inspeção externa quando o copilot estiver fazendo o walk around, mas eu não consigo me assegurar disso ainda, tá? Aqui as nossas beacons, então quando a gente está em solo, e a gente quer iniciar push ou iniciar táxi, a gente coloca red, e aqui a parte white é quando a gente ingressa na runway, na pista, tá? Aqui é a nossa position light, uma vez que a aeronave está energizada a gente tem que ligar, então é o que eu vou fazer agora, mas eu vou fazer um workflow depois tudo direitinho como eu faço. E aqui é a nossa logo light, tá? Subindo aqui, vamos subir e voltar aqui, a gente tem a parte do ar-condicionado, então teoricamente a gente está com o external power ligado, então eu posso acionar o nosso controle de ar via external power, então ele está puxando uma unidade de ar externa. E aqui a parte dos geradores 1 e 2 da parte de controle, tá? Na parte de ar-condicionado aqui, pessoal, a gente tem o recifront, que na verdade é uma ventilação interna que a gente tem para o dash, e a gente tem as partes de bleeds, que tá aqui por enquanto elas estão em off. Essas partes de bleed só entram depois do acionamento do motor, tá? E aqui a gente tem o seletor de como essas bleeds vão funcionar. Eu nunca usei a bleed no máximo, tá, pessoal? Eu sempre uso ela no normal em voo, depois que a gente faz a redução de potência, que eu também vou explicar. Aqui são nossas packs 1 e 2, que faz toda a parte de controle do ar-condicionado. E aqui a gente tem nossa parte de seatbelt signs, smokes e testes de luzes, mais nosso emergency lights, tá, pessoal? Então o que eu faço aqui, pessoal? Só fiz um overview para vocês aqui, pessoal. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha parte de como eu aciono, tá, pessoal? Eu só liguei a bateria, então na verdade é o que eu mostrei para vocês. Então ligamos a master, ligamos a bateria principal, auxiliar e standby. Então as três ligadas. Na sequência já ligou o gerador 1 e 2 aqui da parte de elétrica da aeronave. Ligamos o main bus tie e eu já ativei o external power, tá? Isso, então, só para a gente voltar aqui, eu vou repetir aqui o procedimento para ficar bem claro para vocês. Então é o seguinte, ligou uma bateria. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer entrando no dash. O master da bateria, a bateria principal, auxiliar standby, gerador 1 e 2, a main bus tie, e a gente já liga a nossa external power, porque a gente está vendo que a GPU está conectada, tá, pessoal? Está aqui na frente o nosso motorzinho aqui. Quem coloca geralmente o dash em cold and dark, na última atualização que saiu do dash, ela vem automático aqui, a gente não consegue, eu não consigo começar sem ela, tá? Podia até solicitar, mas não dá. Então vamos lá, então aqui nossa external power,
Voltando aqui para o nosso overhead, então aqui nessa parte aqui de Eyes Protection e Windshield eu não vou mexer nada por enquanto. Fazemos o nosso teste do Flight Data Recorder, a gente vai escutar no retorno dele um barulhinho. Na parte de pressurização eu não vou mexer nada, na External Lights eu não vou mexer nada, a parte de APU ainda não, já vou jogar as nossas Engine Starts, que elas estão em off, eu já deixo ela em Normal, isso é uma questão minha. Se eu já tiver a nossa Landing Altitude dentro do nosso plano de voo já recebido, eu já faço o setup. Ele não é preciso, tá? Ele corre de forma desorganizada, então se eu tiver, sei lá, uma landing altitude, uma elevação de aeródromo, sei lá, de 630, vocês vão ver que se eu colocar aqui, eu vou conseguir no máximo colocar 624, eu não consigo colocar, de 624 ele já pula para 749, então é mais ou menos, meio que aproximado, tá? Então, vou deixar aqui 632, vou colocar o nosso Position Lights para On, porque a gente já tem energização da aeronave. Na parte de AC Controls, vou ligar o AC Control pela External Power e já vou deixar o gerador 1 e 2 do controle do ar-condicionado ligado, tá? Nossas bridges eu não vou mexer, vou ligar o nosso Racer From. É um barulhinho meio chato que ele faz, mas enfim. E vou jogar nossos packs para alto, pessoal. Ele vem em main. Eu coloco em alto porque ele faz o controle todo automatizado da aeronave. Vou colocar o nosso Smoke Signs para On e vou armar nossa Emergency Lights. Essa é a parte de overhead que a gente já pode deixar setado, tá? Descendo aqui então, depois que eu faço esses settings aqui do overhead, automaticamente eu venho para cá e já ligo os nossos rádios. Falando rapidinho dos rádios, hoje o Dash permite você ter dois tipos de controle de rádio. O primeiro é o ON, que teoricamente o piloto e o copiloto, cada um comanda o seu rádio, eles não são interligados. Both, quando a gente coloca both, então qualquer frequência que eu inserir aqui, vamos inserir aqui, ó, 116.90, colocar o VOR lá de Congonhas. Se eu colocar aqui no ativado, automaticamente ele ativa também pro Copila e vice-versa, tá? Se o Copila for fazer alteração de rádio, a partir do momento que ele mudar essa frequência, ela vai mudar automaticamente também no rádio do piloto, tá? Então, essa é uma forma, e a gente tem aqui a do FMS, que eu já vou mostrar para vocês, que é o controle todo feito pelo MCDU, tá, pessoal? Então, eu ligo os rádios, e a gente já faz aqui também, na sequência, um alinhamento do nosso rudder e também do nosso aileron. Então, o que acontece aqui, ó, botão direito do mouse a gente desce e botão esquerdo a gente sobe, tá, pessoal? Os dois botões são funcionais. Então eu tento fazer meio que um alinhamento aqui do aileron, e a mesma coisa o rudder, eu tento deixar ele centralizado. Então, feito isso, eu dou por completo essa parte de alinhamento e na sequência eu já coloco o nosso Weather Radar em standby, tá? Isso é o que eu falei para vocês, é o meu procedimento. Feito isso, pessoal, vamos para a parte do nosso MCDU. Faço aqui, ó, ligo o nosso MCDU, vamos esperar ele inicializar. Ele faz um self-test aqui para fazer essa inicialização. Então você vai ver que ele vai carregar, ó, tá puxando um database. Vai puxar um segundo database que provavelmente ele tem. Vai configurar o modo, os auxiliares e fazer o check. Maravilha, pessoal. Temos aqui o nosso MCDU, tá? Eu aceito ambos. Eu não vou entrar aqui no mérito do MCDU, porque como eu falei, eu só estou fazendo preparação de cabine. A gente vai ter um vídeo específico só para isso, tá, galera? Então, beleza. Eu só liguei o nosso MCDU para mostrar para vocês o que eu acabei de falar. Se eu colocar aqui ambos em FMS, pessoal, a gente está vendo aqui que a gente tem no nosso menu, a gente vai ter a parte de Tune. Então o que eu tenho aqui? Com 1, com 2, nave 1, nave 2, ADF1, ADF2, ATC.
eu posso fazer toda a inserção dos nossos VORs ou dos nossos NDBs ou de frequência de ATIs, a gente pode, e obviamente de comunicação, a gente pode fazer ele inteiramente por aqui, fica a critério, tá? Quando a gente faz voo em Shared Cockpit, a gente prefere usar esse aqui porque fica mais visual e mais prático. Quando eu vou sozinho, eu gosto de utilizar dentro do FMC, tá, pessoal? Então, se eu sei que eu vou passar em 4 fixos, pessoal, ó, eu vou colocar aqui, ó, 114.85. Ah, ele deu pau aqui, peraí. 114.85 e meu outro fixo vai ser, o meu ILS vai ser o 109.30, tá, pessoal? Então eu já deixo ele aqui no standby. O que acontece? Eu bloqueei o 116.90 e meu próximo fixo vai ser o 114.85. A gente tem uma numeração aqui do lado, tá? 1, 2, 3, 4. Então é bem simples, é só colocar o número 1 aqui e apertar o Enter, pronto. Ele já fez a mudança, então o ativo está o 114.85. Isso serve para tudo, tá? ADF com 1, com 2 e assim por diante. Até na parte de ATC você consegue fazer as mudanças, tá? Isso a gente vai ver com mais profundidade quando a gente fizer um planejamento completo, onde vocês vão ver que eu vou fazer isso de buenas, tá, pessoal? Então beleza, então a gente tem aqui, eu vou voltar para o BOLF aqui e a gente continua a nossa sequência como é que se diz, de preparação de cabine, tá? Então a gente já tem aí parte elétrica funcionando, fizemos nossas configurações externas de luzes, nossa configuração de ar-condicionado, e agora a gente vai entrar na parte de self-tests do dash, tá? Isso faz parte da preparação da cabine, tá, pessoal? Então só vou mostrar aqui só uma coisa que é importante, pessoal, como a gente estava até falando agora há pouco, vamos mostrar aqui, eu vou colocar na parte de sistema aqui, ó, embaixo do nosso aileron e do nosso rudder a gente tem uma parte que controla todos os PFDs, tanto do comandante quanto do copila, tá? Então o que acontece? Eu vou colocar na página de doors para poder fazer o check de doors. Então eu vou mudar para system aqui, doors status. Ó, automaticamente vocês podem ver que a gente tem aqui no nosso MFD aqui, desculpa, esse aqui é o PFD, MFD, ED. Então a gente está vendo no nosso MFD aqui que a gente tem as portas. Então eu vou fazer aquele esquema que a gente falou. Shift E, soltei 1, 2, 3, 4. Vamos ver se ele vai abrir todas as portas. Tá aí, ó. Então a gente tem aí um check de todas as portas abertas. Lembrando, pessoal, que quando você coloca nesse system aqui, é um bug que o Dash tem, ele mexe o do copila. Então para o copila, se você quiser deixar do copila, é só você ir e voltar para o sistema que ele volta para a parte elétrica. Tá? Parte elétrica, para vocês verem, a gente está vendo aqui, ó, DC External Power On, só para você fazer um check e entender que a gente está sendo energizado pela GPU, tá? Então só para vocês terem, quando vocês fizerem um check para saber se o External Power está realmente ligado, vocês vão ver que quando a gente acionar a APU, isso aqui vai sumir e o APU Gen vai aparecer loaded aqui, tá, pessoal? Beleza? Então a gente abriu nossas portas aqui. Ele fechou a porta, eu acho que eu apertei algum botão, ele acabou fechando a porta de inicial, beleza. Essa porta aqui, pessoal, é a única que não abre, tá, pessoal? Já tentei de tudo, mas ela não, infelizmente, ela não abre. E eu acho que é por isso que eu tenho alguns problemas em relação ao GSX, pessoal. Eu já tentei, achei que ela podia ser o número 5, mas não é, tá? Então fiquem tranquilos que essa aqui realmente não abre, quem ainda tem dúvida em relação a isso. Bom, feito isso, abrindo as portas, a gente aí fica a critério. Eu não vou chamar o GSX aqui porque o foco é outro. Quando a gente fizer um voo completo, provavelmente eu vou fazer isso, tá, pessoal? Então beleza, fechou aqui, temos a porta, vamos iniciar o nosso self-test. Como é que eu inicio o nosso self-test? Aqui no overhead a gente tem já começa com 2 testes aqui. O primeiro teste, a gente faz toda a parte de teste. Se a gente pegar aqui, deixa eu chegar bem perto para vocês verem, ó. A gente tem o Test Caution aqui e a gente tem o Advisors, então é o Advisor Lights. A gente faz um check para saber se todas as luzes do dash aqui estão funcionais, pessoal, se não tem nada queimado. Isso para quem tem costume no 737,
sabe que é meio que mandatório fazer, mas às vezes não sabia aonde era essa luz, tá? Então a gente fez o check, viu que todas as luzes do dash estão ok da aeronave e voltamos para a posição normal. O segundo teste que a gente faz é o teste desse painel. Na verdade é o painel principal, onde a gente tem todas os anunciators, né, do dash. Então, se a gente pegar esse aqui, perdão, e jogar para cima e segurar, a gente faz o teste para saber se todas essas luzes estão funcionais, tá, pessoal? Viu que elas estão funcionais? Maravilha. Tá ok. Aqui é uma parte que você controla o brilho, tá, pessoal, dessas luzes, tá? Isso é se não sabem, é para isso que serve, tá? Maravilha. Agora que a gente finalizou esse teste, o dash tem aqui na lateral outros testes a serem feitos. É o Takeoff Warning, o ADC Test 1 and 2 e o Stall Warning Test 1 and 2. O Takeoff Warning a gente faz geralmente em táxi, tá, pessoal? Depois que a gente faz toda a configuração da aeronave, a gente joga essa pininho aqui. Se você escutar esse barulho, é porque tem alguma coisa que não foi configurada de forma correta. O que é o ADC Test, pessoal? Eu vou fazer o ADC Test. Na verdade é um teste de sincronismo entre os dois PFDs, tanto do Copila quanto do primeiro oficial. Então no primeiro teste, é que vai ficar com esse barulho chato aqui, pessoal, mas eu vou ter que falar, ó. Ele coloca o máximo de velocidade e uma questão de altitude. Se a gente for aqui, ó, no Copila, o teste é o seguinte, ele faz o inverso, tá? Ele inverte aqui para saber se está sendo sincronismo entre as duas. Tanto que se eu tirar aqui, ó, vamos tirar aqui para tirar o som, e eu jogar o teste para o 2, o que ele vai fazer? Ele vai inverter agora, ó. Agora ele veio para 30 e outro foi para negativo. E aqui a mesma coisa. Então é um teste. Esses números têm que bater entre os dois PFDs, tá, pessoal? Feito esse teste, maravilha. A gente tira esse som chato, né? E aí agora a gente vai fazer o stall test, que também são dois. Primeiro o stall test 1. Ó, o teste de stall, ele é igual para ambas as aeronaves. Na verdade não, ele está estolando a primeira aqui no teste no PFD do comandante e está zerando aqui na questão do Copila. E o teste 2 ele vai inverter essa ordem, tá? Ó, ele zerou aqui, mas aqui ele deixou em 50, tá, pessoal? Então esses são testes obrigatórios, principalmente quando você se voa em Share Cockpit, para saber se você está tendo sincronicidade entre os displays, tá? Esse aqui eu explico para vocês depois. Aqui é uma parte mais de iluminação, ele faz um teste não, ele cria uma luz aqui no Circuit Breaker, que eu já vou falar para vocês. Aqui ele ajusta o brilho dessa parte de instrumentação da aeronave. E aqui, não, perdão, tem Overspeed aqui, esqueci, tem mais um teste aqui, ó. Overspeed Test Mode, ele não está travando. Vamos ver o que é. Esse aqui eu acho que eu acabo, confesso para vocês que faz tempo que eu não faço. Ele não está fazendo nenhum som aqui, é só um teste, mas enfim, beleza. Finalizado esse teste, a gente vai fazer um teste aqui do nosso Propeller Control. Todo mundo sabe que o dash é controlado pelo passe das hélices e o autofeather, ele meio que faz essa sincronicidade, principalmente em solo. Então na hora que a gente clica aqui, a gente está vendo aqui, ó, AF Test in Progress. Então vamos acompanhar o teste que ele faz. Ele faz um teste interno para saber se está tudo de forma correta, a questão do propeller, tá? Vamos esperar ele passar para a gente ter a mensagem certinha aí que está tudo certo. Vamos esperar, ele vai falar pra gente. Vamos esperar aqui. Ó, passed, tá vendo? Então tá ok o teste do nosso autofeather, então a gente já pode desligar ele e tá tudo certo. Bom, fizemos o teste, então, todos os testes de luzes, testes de stall, testes de sincronismo, nosso take-off, já fizemos nosso teste do autofeather. Aqui do lado do nosso
pila a gente não tem nenhum teste para fazer. Na verdade é só a parte de painel de luz do Circuit Breaker. Aí aqui a gente tem o de-ice pressure, que a gente vai fazer um check que está em checklist. Tá, então teoricamente é isso. Vamos fazer de forma reduzida então. De forma resumida, perdão pessoal. Vamos sintetizar então. Sequência lógica. DC Control, toda a parte de energização da aeronave. Master, on. A bateria Master on, a bateria principal on, auxiliar on, a standby on. Ligamos os dois geradores mais o main bus tie, checamos se tem a GPU, entramos com a external power. Na sequência, já deixamos o nosso engine stars ambos em normal, tá? Para a gente poder fazer o acionamento posterior. External lights, temos energia na aeronave, position lights on. Controle do ar-condicionado, ligamos para external power e já deixamos o gerador 1 e 2, porque na hora que a gente entrar com a PU a gente vai ter que desligar e ele já entra automaticamente. Isso são fluxos que eu faço para não esquecer, tá pessoal? Número 2, o Racing Front aqui, para a gente poder ter um pouco para a gente ter, como é que se diz? Ar na cabine, on. Checa, APU bleed, ambos em off, posição minimum. Nossas packs do ar-condicionado em alto, nossa pressurização, se a gente já tiver o plano de voo em mãos, já colocamos a altitude correta. Parte aqui de signs a gente já liga o no smoking e já arma nossa emergency lights. Na sequência, ligamos ambos os rádios, deixando em both por enquanto. Realizamos o alinhamento do nosso aileron e nosso rudder. Deixamos nosso radar já em stand-by. Acabou isso, checamos. A gente vai ter finalizado a parte de teste dos displays como a gente viu. Na sequência, o que a gente fez? Vemos aqui, colocamos nossa parte em System, Doors System e fazemos a abertura das nossas portas. Checamos se, lembrando que essa porta ela não abre, então não precisa quebrar a cabeça. Fechou? Abriu aqui, fizemos nosso check do MFD aqui, checamos que a gente está com External Power, maravilha. Próximo passo, para a gente poder desconectar a GPU e ficar somente com a APU. Voltamos aqui para o nosso overhead, vamos lá pessoal. Antes de iniciar a nossa APU, a gente vai fazer os testes. Vocês podem fazer o teste completo, tá? Eu já faço todos os testes, principalmente porque voando em Share Cockpit que eu já faço meio que um adiantamento aqui, adiantamento do processo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que testar a APU 2 vezes. Então, a gente tem aqui o Fire Test, é só você procurar. Você vai clicar uma vez, soltar. Vai clicar a segunda vez, soltar. Então, beleza. Fizemos o teste, você vê que a APU aqui acabou de fazer um self-test também. Vamos ligar o Power da APU. Então aqui ó, o Fuel Open, ele acaba de abrir. E na sequência a gente dá um Start. Se a gente descer aqui no nosso... Vamos ver aqui no nosso display se eu consigo... vamos ver aqui, é porque ele está com External Power, mas vamos ver como é que ele faz essa transição, tá pessoal? Vamos ligar o nosso gen. O que ele deu? Por que ele aparece aqui esse warning? Porque a gente está com a External Power ligado. Então o que a gente vai fazer? Desconectar a External Power e desconectar aqui, pronto. Automaticamente ele fez a transição, tá pessoal? Então ó, temos aqui a APU Gen Load. O nosso DC Generator está zerado aqui, porque a gente não está usando mais a questão do External Power. E a gente tem aqui ó, como a gente desligou, a gente tem o AC Gen 1 e Gen 2 zerado. Eu acho que eu não vou falar aqui porque é capaz de eu falar besteira, tá pessoal? Porque, deixa eu só ver um negócio. Quando a gente liga é isso mesmo, ó, quando a gente liga, ele aparece aqui uma voltagem. Quando desliga, fica sem. Mas deixa eu só fazer um teste aqui. Se eu ligar a Bridgear, o que acontece? Não mexeu aqui. Então, teoricamente, ele não está usando.
Bom, pessoal, eu não sei o impacto que isso pode gerar, tá, pessoal? Mas aí qualquer coisa eu trago aí se tiver dúvidas, tá? Então, beleza. Estamos agora pela nossa APU, funcionando pela nossa APU, energizado. A gente tem o fluxo completo aqui praticamente. O que a gente vai fazer agora? O que eu vou correr com vocês agora? Eu vou correr em cima do Flight Deck Save Checklist, que são cheques que a gente vai ter que fazer obrigatoriamente depois de todo esse processo, tá? Antes de fazer a parte de acionamento da bateria. Então, o que ele fala aqui na nossa checklist? Documentations. A gente tem a documentação a bordo, certo? A gente tem os manuais do Dash na mão, a gente está com o nosso plano de voo na mão e a gente está com o nosso manual operacional da aeronave em mãos em caso de alguma pane, certo? Então, ok. A bateria, a gente faz o check, está toda ligada, a gente já está com o nosso main bus tie em tie, a nossa PU já está on, o nosso cheque de temperatura já foi feito, como vocês mostraram agora, o cheque de voltagem da mesma também já foi checado, e agora vem uma parte bem crítica aqui, a gente tem que fazer o cheque de Safety Equipment. O que é o Safety Equipment do Dash? É essa máscara parecendo alien aqui, mas enfim, o que eu li na parte de manual é que esse cheque a gente só precisa checar se essa parte da mangueira está verde. Se ela estiver verde é porque a gente tem oxigênio passando bonitinho aqui em caso de despressurização, tá? Então a gente faz o cheque das máscaras, a gente faz o cheque, deixa eu só ver se tem aqui, das lanternas que estão por aqui. Isso é muito prático, tá, pessoal? Estou mostrando só para mostrar o procedimento de forma meio que, entre aspas, correta. A gente checa se essa caixinha está cheia, porque aqui a gente tem as cordas, a gente tem, como é que se diz, os life vests, que são os salva-vidas. Então, assim, toda a parte de equipamento aqui, ver se os extintores estão na aeronave. E das coisas mais importantes, pessoal, essas bandeirolas aqui, ó, pessoal, essas bandeirolas aqui foi uma das partes mais críticas no começo que eu comecei a voar com o Dash. Por que acontece? Se essas faixas não estão dentro da cabine, quer dizer que elas estão no trem de pouso. E o que acontece se elas ficarem no trem de pouso? Vocês vão decolar e não vão conseguir fazer o recolhimento do mesmo. Então vocês vão ficar com o trem de pouso, vão ter que voltar para o aeródromo e reiniciar o voo, tá, pessoal? Então o primeiro check depois que você fez tudo é saber se isso aqui está aqui. Se eles não tiverem aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui, você vem no seu MCDU, na parte de data, na parte de service, e vê aqui, ó, gear spin. Se ela tiver aqui em install, é que ela não. Install quer dizer que você é ação, você vai instalar ela. Então se ela está assim, é porque ela não está instalada, então está ok, porque você já checou, né? No caso você já checou, ela está aqui, tá? Então tá tudo tranquilo, mas isso é um cheque muito importante para não frustrar um voo no Dash, pessoal. Eu acho que a última atualização tirou isso, porque antes ele era randômico. Eu acho é muito difícil hoje eu fazer um voo de Dash e ver que isso não está aqui. Uma outra coisa importante que a gente tem que checar é a parte manual de extensão do trem de pouso. Então a gente faz um check aqui para saber se a gente está com o gear down, né, o trem de pouso, como é que se chama? Travado, né? Então tá ok, as três luzes estão demonstrando isso para isso. E a gente já levanta aqui, essa alavanca aqui é uma alavanca manual, tá, pessoal, para você poder puxar o trem de pouso, tá, manual em caso de falha hidráulica. Então beleza, você faz esse check, pode fechar a tampinha aqui e na sequência a gente vem aqui, tem uma outra parte de Alternative Landing Gear. Você também pode puxar isso aqui para poder fazer o release, soltar os trem de pousos de forma manual, tá? Fecha essa portinha aqui e a gente checa se o inhib switch do landing gear está em normal. Então aqui a gente está vendo que está na posição normal. Fechou a portinha, beleza. Esse check é de suma importância, tá, pessoal?
Na sequência a gente faz o check para saber se, depois do walk around, se a gente fechou as engine intakes doors. Eu vou tentar mostrar para vocês exatamente onde elas ficam. Deixa eu tentar achar uma câmera mais rápida, pessoal. As engine intakes doors, elas ficam... Ué, por que não está simulando, pô? É aqui embaixo. Agora eu fiquei na dúvida, pessoal. Deixa eu fechar uma e fazer o teste. Pera aí. Agora faz tempo que eu não faço esse walk around aqui. Deixa eu só checar se é isso para não falar besteira. É isso mesmo, pessoal. Ó. As engines intakes são essas portinholas que ficam embaixo aqui do nosso propeller, tá? Então eu abri uma e fechei outra. Se eu abrir ambas, ó, e a gente voltar lá para fora, ó, a gente vai checar, ó, essa aqui está aberta, ó, vamos ver, a outra que estava fechada acabou de abrir, tá vendo? Então o Copilot tem que fazer esse check, tá? Beleza? Checar se ela está green. A gente já fez o teste do... Ah, tá, agora a gente faz aqui um teste também. A gente faz um check aqui, tanto o copiloto quanto o primeiro o comandante quanto o copiloto fazem um check para saber se todos os nossos fuzeizinhos aqui estão todos para dentro, né, que a gente diz check-in. Então a gente faz um check aqui de cima para baixo, e a mesma coisa a gente tem aqui na parte do Copilot. Então o Copilot também tem que fazer esse check. Maravilha, fez esse check, está tudo certo, a gente já setou. Aí é o que acontece, ele pede para a gente fazer o check, se a gente perguntar se a gente fez o check de Fire and Smoke Detection. Então a gente faz o teste 2 vezes no motor 1, 2 vezes no motor 2. A mesma coisa a gente faz o teste 1 para o bagageiro aqui da frente. E a mesma coisa a gente testa para o bagageiro aqui de trás. Voltou para a posição normal. Aqui são switch 1 e 2, e aqui o bagageiro traseiro você faz a mesma coisa, 2 testes. Então os dois estão testados e ok. A gente faz o check da nossa PU Bleed, a Bleed Air 1 e 2. Então elas têm que estar na posição off antes do acionamento e na posição minimum, tá, pessoal? As bleeds da PU, que acontece? A bleed da PU fica aqui. Eu não vou lembrar a regrinha correta, pessoal, mas você tem uma temperatura correta para poder acionar elas. Eu não aciono, pessoal, mesmo em temperaturas quentes, porque é um som absurdo, olha isso. O som que essa Bleed Air faz, ela interrompe um pouco o áudio. Eu não sou muito fã, tá, pessoal? Então eu não faço esse check. A gente checa aqui se nosso Recic Fan está ligado, então tá ok. A gente faz o check da pressurização, a gente já pressurizou ele, teoricamente, para nossa landing altitude, que é o 624. A gente faz o check para saber se a gente já está com a nossa, como é que se diz, emergency lights armada, então ela já está armada. A gente faz o check aqui para saber se a gente checa a quantidade de combustível. Então a gente tem aqui 2.645 do lado esquerdo e 2.655 do lado direito. E a gente faz um check para saber se o fuel transfer, que é essa alavanquinha aqui, ó, pessoal, ó, motor tanque 1, neutral, tanque 2, tá? Então a gente faz o check para saber se ela está em off. Faz o check parking brake, essa alavanca aqui drástica, amarela, chamativa. A gente faz o check para saber se o nosso parking brake está on, e para a gente saber se a gente tem pressão hidráulica nele. Isso a gente vem nesse aqui, ó, tá vendo? A parking brake pressure, ó, pressão hidráulica aqui, ó, a gente vê que ele está com pressão. Então a gente faz esse check de pressão. Depois que a gente faz isso, a gente checa se nossas condition levers, a gente está em disk full off. Disk, né, na verdade é o idle dele. Se você ver aqui, a gente tem a posição depois de reverso aqui, ó, mas ele tem que estar na posição disk, ó, idle, disk, tá? E aí a gente faz o check de nossa condition levers, e ela tem que estar full off, tá, pessoal? Então se vocês olharem aqui, ambas estão numa condição full off. Lembrando, pessoal, que a gente tem, como é que eu posso dizer aqui?
4 estágios, né, das nossas conditions levers, né? A gente tem o full off, start and feather, aí a gente tem aqui 850 RPM, 900 RPMs e 1020 que seria o máximo de RPM, tá? Em que condições aqui a gente obviamente vai passar nessa parte com mais precisão, mas como é que a gente usa isso, tá? Obviamente que a gente vai inicializar a nossa aeronave com o full off. Quando a gente fizer o acionamento dos motores, dependendo do sequenciamento, a gente vai iniciar no start feather, ambas. Depois de estabilizado os dois motores, a gente vai para max. Todo o nosso táxi é feito em max. Depois que a gente decola, a gente reduz para 900 RPMs. E aí, a critério do comandante, a gente pode trabalhar em 850 RPMs em cruzeiro, tá, pessoal? E para pouso, max. Então essas são as posições: full off, start and feather, 850, 900, 1020, beleza? Então a gente fez o teste aqui. Na sequência a gente vai checar o nosso nose steering. O que é o nose steering? O nose steering é isso aqui, pessoal. Isso aqui é a alavanca para você poder fazer o taxiamento da aeronave. Então se eu ligar aqui, ó, vou mostrar para vocês com o meu joystick, ó. Vocês estão vendo que isso aqui, ó, a torção do meu joystick, ele é o rudder aqui, tá? E a virar à direita e à esquerda no meu manche é o nose steering, tá, pessoal? Então para você poder fazer o taxiamento, você não vai conseguir fazer pela torção, pessoal. Não é pelo rudder, teoricamente, como quem tem joystick de torção consegue fazer. É esquerda, direita, tá, pessoal? Então o nose steering tem que estar em off antes do nosso acionamento, e isso é crítico. Muitas vezes você pode acabar se perdendo. Pô, não estou conseguindo taxiar, aí travou, enfim. Então fiquem atentos em relação ao steering, tá? Antes do acionamento ele está em off. Depois que a gente acionar, ele automaticamente vai ter que ir para on, para a gente poder fazer esse movimento aqui e taxiar, virar a aeronave no pátio, tá, pessoal? Então vamos voltar ele para a posição off. Nosso FMS, vamos supor que ele está já setado. Ele não está, porque vai ser a parte sequencial do nosso vídeo, tá? Que a gente vai fazer a programação do FMC. E aí depois a gente checa se a gente já fez o nosso take-off and depart and brief. Então, pessoal, por enquanto é isso que eu estou me propondo a oferecer aí como um tutorial. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Se tiver dúvida, pode fazer pergunta. E dependendo do número de perguntas aqui, para essa parte de procedimento, eu faço uma live especial com perguntas e respostas em relação ao Dash. Mas por enquanto é isso, espero que tenham gostado. Espero que eu tenha sido didático com todo mundo, e aí vocês ficam aguardando aí o próximo vídeo. Beleza? Então um forte abraço para todo mundo e valeu!